Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Entre Códigos. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Maria Vitória. Eu sou a Larissa. Eu sou a Tatiana. E hoje nós estamos aqui com o nosso professor de Constitucional, né? Esse aqui é o Felipe. Felipe, se apresente, por favor. Olá pessoal, meu nome é Felipe Dornelas, sou professor de Constitucional da Estácio. Estarei aqui hoje sendo interrogado, né, talvez torturado por minhas ex-alunos, né? Então assim, talvez esteja correndo risco de vida, considerando aí os semestres traumáticos de Direito Constitucional, mas eu espero que tudo decorra bem. Nós estamos com uma equipe aqui por trás dessa cidade. Fala oi, equipe, por favor. Intervenção de socorrista. Oi, equipe. E eu sou a Amanda, tá? Eu tô aqui também. Então, gente, a gente trouxe o Felipe para falar sobre Constitucional, porque a gente sabe que a Constituição, ela é a base, né, do nosso ordenamento jurídico, e ela tá em tudo, né, Lara? Ela está em tudo e também ela não é só um assunto acadêmico, né? Ela é um assunto importante para, né, todas as pessoas do país, né? E aí o professor Felipe ele vai falar um pouquinho também decorrer dos nossos tópicos aqui. Vamos começar? Vamos. Primeiramente, eu vou perguntar para o professor sobre a trajetória profissional, pessoal dele. Enfim, primeiramente, quais são suas maiores influências e inspirações na sua escolha de carreira? Quais foram? Poxa, a gente tem que preparar para essas perguntas, hein? Mas vamos lá. Assim, é difícil pensar, eu não consigo pensar imediatamente em alguma pessoa que tenha sido inspiração para a escolha de carreira. Eu costumo até brincar que eu acabei fazendo as escolhas e atuando onde eu atuo porque tudo que eu planejei deu errado. Às vezes a vida acontece assim. E eu gosto muito de uma fala do Ariano Suassuna, né? E eu me identifico muito porque foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu não posso ver sangue que eu desmaio. Você já descarta a medicina imediatamente, né? As áreas de exata e engenharia, que era um curso que estava bem famoso algumas décadas atrás, quando eu entrei na faculdade, né? Eu refleti e percebi que eu fazia uma conta simples de somar 3 vezes, obtinha 3 resultados diferentes e todos eles estavam errados. Então eu já excluí também qualquer área relacionada às exatas. Então me sobrou as humanas, né? Era para o lugar aí onde eu tive que correr. E na época que eu fiz essa escolha, eu me recordo que ali no ensino médio eu cheguei a fazer uma espécie de acompanhamento com uma psicóloga para tentar descobrir ali uma vocação profissional, né? E no final das contas teve ali algumas opções, né? E eu fui, dentre essas opções apareceu o direito e eu fui enganado, né? Por aquela falácia de que direito você tem um leque de opções, né? Vai te oportunizar, advogar, fazer concurso público, né? Mas eles esquecem de passar a frase completa, né? Um leque de opções de fracasso, né? Então eu fui para essa área então, do direito, nessa enganação aí, achando, né, que ia ter um leque de oportunidades, mas fiquei muito feliz com a escolha, né? Estudar direito é muito bom, eu gosto bastante. Acabei indo para a área de constitucional, que foi uma disciplina que eu me apaixonei bastante. E sobre inspiração, talvez a inspiração para a escolha do constitucional, aí sim eu consigo apontar uma pessoa, que foi um professor que eu tive na graduação, né? Era até um professor cubano, inclusive, o nome dele era Angel. Me recordo bastante das aulas de direito constitucional e ele que me despertou assim, o interesse por ler mais doutrina. Foi quando, talvez a primeira doutrina efetivamente que eu peguei para ler de cabo a rabo, assim, foi uma doutrina de direito constitucional, que era do professor José Afonso da Silva, inclusive, que é considerado aí o papa do direito constitucional brasileiro. Então acho que ele foi talvez a minha primeira inspiração, dentre outras, né, no decorrer do curso de direito constitucional. Vou citar aqui também, fazer uma menção honrosa ao Dr. Amirá, que foi um professor também que eu tive já no final ali da faculdade, que me fez ficar apaixonado pelo controle de constitucionalidade e gestão constitucional. E hoje eu tenho assim, como uma das minhas referências de jurista e que me faz
me faz continuar a ser apaixonado por lecionar e ter esperança no direito e na academia é o professor Lênin Streck, talvez é a minha maior inspiração aí dentro da área do direito. Né? Tinha certeza. Tinha certeza. A professora Amanda bem sabe, na verdade todos os meus alunos, né? É verdade, ele sempre fala. Eu enfio o professor Lênin Streck na cabeça deles todas as aulas, né? Não funciona muito não, ninguém lê o professor Lênin Streck, ninguém se interessa, mas eu pelo menos falo na sala de aula. Não queria mentir, mas... Não, ele não fala só da pessoa, ele fala o livro, o ano que foi a edição, a página, o parágrafo, a linha e a letra. Se bobear, ele faz a citação. Parafraseando. Professor, qual que é a parte mais desafiadora e a mais gratificante de ensinar direito constitucional? Poxa, é difícil, hein? Não sei se é tão gratificante assim não, mas vamos lá. A parte desafiadora atualmente se tratando de direito constitucional, que basicamente quando, e eu vou citar, isso se verifica mais nas turmas mais novas, né, geralmente. As turmas mais novas que eu me refiro não é de idade, são as novas turmas aí, depois da pandemia, por exemplo. Que é basicamente você entra na sala de aula e você está dando aula para vários especialistas em direito constitucional, né? E hoje todo mundo tem uma opinião sobre tudo e todo mundo tem uma opinião sobre a Constituição, sobre direito constitucional. Todos os meus alunos do primeiro e do segundo período, eles são críticos das decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Então talvez essa seja uma dificuldade ali em razão desse momento que a gente vive, né? Várias meios de comunicação e redes sociais que facilitam e que dão voz, né, ao aluno. Os meus alunos hoje assistem a aula olhando no chat GPT, né? Recentemente um aluno até veio me trazer um questionamento do chat GPT. Ele estava acompanhando a minha aula pelo chat GPT, né? Isso é um pouco curioso, né? Embora a gente saiba que é uma ferramenta muito perigosa. Não tem muito tempo o professor Lênin escreveu um artigo na Conju citando uma pesquisa que os alunos dele lá da Unicinos fizeram, pesquisando sobre a obra dele no chat GPT. E o chat GPT disse várias coisas equivocadas, disse frases que ele tinha dito num livro que não estavam no livro, né? Fazendo citações equivocadas. Então é uma ferramenta assim, um pouco perigosa para quem não sabe utilizar, né? Então hoje eu vejo essa dificuldade dos professores, porque muitas vezes os alunos acham que pelo fato de ele ter alguma informação, ele acha que ele possui conhecimento. E informação ela não é conhecimento, né? Muitas vezes a gente tem acesso a muita informação, mas essa informação por si só, ela às vezes até desinforma, né? Então o papel do professor hoje, o desafio é o professor pegar essa turma, esses alunos que estão cheios de informação e transformar essa informação em conhecimento. E fazer com que o aluno também perceba que ele não pode falar qualquer coisa sobre qualquer coisa no mundo jurídico, né? Eu sempre digo para os meus alunos que a crítica, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, ela não pode ser uma crítica institucional. Não se critica o Supremo Tribunal Federal como instituição. A crítica que deve ser feita é uma crítica a partir da dogmática jurídica, né? Que nós estamos estudando, nos preparando para ser juristas, para sermos operadores do direito. Então eu sempre trago essa reflexão para eles, porque aqui no mundo acadêmico é diferente de você estar sentado com seus amigos numa mesa de bar, tomando uma cerveja, dando opinião sobre o que está acontecendo, xingando o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Chamando um determinado jurista de careca. Isso é uma coisa e que você pode fazer dentro aí da sua liberdade de expressão. Agora, no mundo acadêmico, essa crítica da instituição não deve ser feita. Nós precisamos ali suspender, né, os nossos juízos morais, políticos, religiosos, etc., para que a gente faça uma crítica voltada para a dogmática jurídica, né? Muitas vezes, realmente, o Supremo Tribunal ele erra, mas vamos ler aqui a decisão, vamos ver dentro da dogmática jurídica por que essa decisão ela está equivocada. Não é porque o resultado também me desagrada que essa decisão estará equivocada, por exemplo, né? Então eu tento fazer com que os meus alunos façam essa separação,
né, das opiniões, simplesmente opiniões, daquilo que tecnicamente está correto. Né? Mas eu acho que isso no meio da vida acadêmica, eu acho que esse é o maior problema. Eu diria que é um câncer dentro da vida acadêmica. Desculpa o termo, mas realmente é. Exatamente por isso que o professor acabou de falar. Porque é muito difícil você se desprender das suas convicções da porta da instituição para dentro. É muito difícil. É sobre saber separar, exatamente o que o professor falou, né? Eu costumo até trazer um exemplo também para a sala de aula, eu não lembro se na turma de vocês eu cheguei a mencionar, que é um bom exemplo disso, que envolve questões polêmicas como aborto, por exemplo. E aí, às vezes, os alunos querem trazer uma discussão que não é jurídica, mas que é de posicionamento político, é de posicionamento moral, é de posicionamento religioso. E aí eu falo para eles, vocês, na condição de juristas, vocês não têm que ter opinião sobre aborto. E aí eles, às vezes, me questionam, né? É claro que você tem uma opinião sobre aborto, como cidadão, você sempre vai ter uma opinião. Agora, como jurista, né, imagine que você é um juiz de direito, imagine que você é um promotor. Para o juiz, para o promotor, não interessa para a sociedade o que ele pensa sobre aborto, por exemplo. Porque essa decisão ela já foi feita, o filtro já foi feito pelo direito. E aí o direito, por isso que eu gosto tanto do direito, né? O direito, ele é o locus, né? Ele é o lugar onde os nossos desacordos morais eles são resolvidos. Não interessa o que eu penso sobre aborto para o direito, porque essa discussão já foi feita no campo da política. O Congresso já debateu, já discutiu, já teve essa discussão pública, foram aprovadas regras, foram aprovadas leis, e aí a nossa legislação, ela já estabeleceu. O aborto, o fato de interromper a gravidez, é crime. Não é discutível. E o próprio legislador já estabeleceu as exceções. A gravidez ela é fruto de estupro. Então, essa interrupção ela é permitida. Né? Nós, como sociedade, entramos nesse acordo. A gravidez ela está pondo em risco a vida da gestante, então, para salvar a gestante, nós podemos admitir como legal a interrupção da gravidez. Né? Agora, se você deseja fazer essa discussão para modificar o direito, aí você tem que ir para o campo da política. Ainda não é mais um campo que nos interessa. Então, para mim, já não interessa. Aí vai fazer discussões, vai se filiar a um partido político, vai participar de audiência pública, pode até discutir no bar, mas aqui, no campo jurídico, quando eu vou ao judiciário, quando eu busco ao judiciário, por exemplo, quando eu sou alvo de uma ação judicial, não me interessa qual é a opinião política, qual é o pensamento moral, religioso do juiz, do promotor, do defensor, etc. Aqui a gente suspende esses nossos juízes morais para que o direito seja observado. Eu acredito que no episódio passado a gente falou um pouco sobre como a gente amadurece dentro da vida acadêmica, e é exatamente isso. Quando nós chegamos aqui no primeiro período, a gente fala pela nossa turma, a gente chegou com muito preconceito estabelecido de que é aquilo que eu sempre falo, aquela ideia fantasiosa de que eu vou fazer direito para salvar o mundo. E não é sobre isso. O pessoal, já tive muito contato com o pessoal que entrou agora e eles tinham esse pensamento de eu vou chegar aqui, vou fazer diferença, vou salvar o mundo. E não é isso. Quando você vai amadurecendo e conhecendo o que é o direito, você entende que não é sobre isso. É sobre você se desfazer disso e aprender o que realmente é. E também todas as barreiras que você encontra. Exatamente. Que não são poucas. Mudando de assunto. Antes de mudar, posso fazer uma pergunta, já que vocês estão falando sobre a questão da docência? Pode. Felipe, você Vai, sempre pergunta foi... pra mim? Ué. Não, mas isso não estava combinado, entendeu? Aí eu não vou aceitar, né? A minha dúvida é a seguinte, você sempre foi essa pessoa otimista, que passa mensagens de vitória, de esperança, ou foi depois... Ou foi depois depois que você começou a dar aula, que você... do Felipe com as blusas vindo no dia da prova. Larissa do futuro, bota uma polêmica na tela. Tem que ter uma blusa tem uma caneca do Felipe, uma blusa do Felipe no dia da prova que ele usa, que é polêmica. Essas mensagens motivacionais, entendeu? Sempre foi assim? Então, foi uma boa pergunta. Eu tentei aqui fazer uma regressão, não consigo lembrar não. Eu acho que desde que eu tomei consciência da realidade,
eu adoto essa postura assim mais realista, né? Mas veja, eu não sou, eu costumo dizer assim, eu sou um otimista da vontade, né? Mas eu sou um pessimista da razão. Então eu olho para a realidade realmente, e aí voltando até para o direito, né? Você chega na sala de aula, tem dia que dá vontade de desistir, né? Não é só o aluno que Poxa, eu acho que assim. Eu vou te falar ali, não, né, você vê, você entra ali com idealismo e tal, mas vai passando o tempo aí, você dá vontade de trancar o curso, de desistir de tudo. Todo dia. Ou então já não foi também, dependendo da turma, dá vontade de parar no começo da aula e ir embora, já desistir da atuada. Inventar um desmaio. Quem nunca, né? Aí é porque a realidade, ela realmente, né, aí tem que ter o equilíbrio também, de você ver a realidade como ela é, sem nenhum tipo de esperança fantasiosa, assim, mas ter esse otimismo, assim, da vontade, de você, pelo menos, ao ter ciência da realidade, você se adapta ali de alguma maneira para fazer o que você acha que é certo, né, aqui trazendo para o campo do direito, dentro do direito. Obrigada. Mas uma pergunta? Não, nesse momento. Não? Perfeito. Mudando de assunto, professor. Agora a gente vai falar um pouco sobre concurso, sobre método de estudo. Ficamos sabendo por vozes das nossas cabeças que você participou de um concurso tem pouco tempo. Concurso público. Como foi a sua experiência? Não, pouco tempo não, tem muito Vida, tempo, né? a minha vida inteira. A minha vida é uma sequência de reprovações, né? E de aprovações também. Se eu falo que essa jornada, assim, se você opta, né, por estudar para concurso público, né, você tem que estar preparado para reprovações. E, na verdade, você só precisa de uma aprovação mesmo. Se você olha em relatos de concurseiros, é claro que vai ter uma exceção, né? Sempre vai ter uma exceção. Aí eu já alerto vocês também para não cair no papo aí desses cursinhos também, que quer vender, né, quer vender curso, aí fica falando, não, olha, fulano de tal estudou 6 meses com esse método e passou na primeira prova para promotor de justiça do estado do Rio de Janeiro. Também aí às vezes você vai olhar, o cara ele já é oficial de justiça, ele já passou lá 10 anos da vida estudando, né? Então ele ficou 6 meses naquele curso realmente para passar naquela prova, mas não é assim, né? Tem as exceções, mas as exceções estão aí para confirmar a regra, né? Então, realmente, a regra é que você tem que estar preparado para passar aí por uma jornada, uma escolha de vida, que você vai enfrentar diversas reprovações e, né, sempre tentando, a partir das reprovações, ir consertando, vendo que você precisa melhorar no seu estudo até você alcançar a aprovação. Os concursos do alto escalão jurídico hoje, né, cada vez são mais concorridos, mais difíceis, né? Então, é uma batalha, assim, um pouco cruel, difícil para a maioria dos brasileiros que tem que conciliar trabalho, né, estudo. Aqui na faculdade mesmo eu já vejo essa dificuldade em vários alunos, que às vezes trabalham o dia inteiro e aí chega à noite ainda para tentar prestar atenção numa aula. Às vezes a sala de aula ali é o único momento em que aquela pessoa tem durante o dia inteiro para poder estudar, né? Então não é uma realidade muito fácil. Mas realmente eu fiz algumas provas recentemente. Passei até por uma segunda fase agora, recente, estou aguardando, né, o resultado, inclusive. Mas é aquilo, eu não sei, não tenho muito o que dizer sobre as provas recentes, não. Só que é isso, é continuar aí fazendo as provas, né, tentar ter um certo otimismo diante das várias reprovações, né, mas é isso. Professor, quais métodos de estudos você acredita que são os mais eficazes, assim, para concurso? Bom, essa pergunta ela vai depender de alguns fatores, né? Porque tem um tipo de estudo diferente para cada etapa, né? Se você vai fazer uma prova objetiva, por exemplo, o estudo é completamente diferente para uma prova discursiva. Nós vamos trabalhar aqui com a maioria das provas que geralmente são objetivas, ou geralmente os concursos têm uma primeira etapa que é objetiva, o próprio exame de ordem, né, tem essa fase objetiva. Para o curso do direito, para as carreiras jurídicas, e aqui pensando também no exame de ordem, para quem está nos ouvindo aí no exame de ordem, eu acho primeiro importante ter uma boa base de todas as disciplinas. E aí fica aqui também uma orientação, uma recomendação, na verdade, para que você que ainda está na graduação, tente montar essa base na graduação.
Porque tem aluno que fala, toca a faculdade de qualquer maneira, fala, não, depois eu me viro. Depois eu me viro. Depois, quando eu sair da faculdade, eu vou começar a estudar o exame de ordem. Pessoal, isso aí, você está atrasando sua vida. Tente estudar o máximo que você puder durante a faculdade. Como que é a formação dessa base? Preste atenção nas aulas dos professores, tente ler pelo menos uma doutrina de cada disciplina durante o curso de Direito, né? Não é pesado se você escolhe um livro, pega uma doutrina de cada disciplina e você lê durante 5 anos, você consegue ler pelo menos uma disciplina uma doutrina de cada disciplina. E aí você não precisa, depois de sair da faculdade, ficar lendo aqueles livros de 700 páginas, de 1000 páginas de cada disciplina. Tendo essa base, que o ideal é que você faça, né, durante a graduação, especificamente para a prova objetiva, é importante que você veja qual é o foco ali da prova. Geralmente as provas cobram, agora até diminui um pouco, mas a maioria das questões elas envolvem a mera reprodução do artigo da lei, então basta a leitura da legislação, né? Acaba sendo um exercício de decorar também, e também jurisprudência dos tribunais, né? Súmulas, informativos, né? Que é importante que você lê. E como que você fixa esses artigos e essa jurisprudência. Aí vem talvez a dica que eu vou dar aqui, que muitos candidatos, muitos alunos negligenciam e acabam fazendo horas e horas de curso, assistindo um monte de videoaula. Aí o aluno gasta uma grana lá comprando um curso, aí assiste 560 horas de videoaula, aí lê 1000 páginas lá do PDF, aí ele chega lá na hora da prova, aí vem aquela questão sobre o assunto que ele sabe, aí ele marca o tiro errado. Errou e assistiu aquele monte de videoaula, leu um monte de PDF, leu um monte de doutrina e não conseguiu acertar a questão. Isso talvez ocorra pela falta de uma atividade que você precisa inserir no seu estudo, que é treinar a resolução de questões. Para a prova objetiva, esse é o principal. Você tem que resolver muita questão, tipo muita mesmo. Você não pode deixar passar um dia da sua vida sem resolver questão. Hoje é facilitado, né? Você tem aplicativo aí com questões, tem um monte de site aí que você consegue até gratuitamente questões anteriores de concurso público. Hoje os cursinhos também fazem simulados com questões, né, objetivas. Então acho que essa prática de resolver questões é o que faz o diferencial para você conseguir acertar na hora da prova. Às vezes a resolução de questões é tão importante que às vezes você acerta uma questão cujo conteúdo você nem sabe, mas você resolveu tanta questão da FGV, por exemplo, que você sabe que aquela assertiva está errada. E aí você vai eliminando assim e você consegue acertar no chute, mas não é um chute inconsciente. Você chutou ali pegando o feeling da banca que você estudou. Um tipo de estudo também, resolvendo questão que eu acho que é mais eficiente, não é você pegar um simulado para fazer. Tem aluno que faz isso, né? Estuda, aí pega um simulado, aí faz 100 questões, né? Aí 2 questões de cada matéria, 5 questões de cada matéria, aí ele erra tudo, enfim, não fixou nada. O ideal é que você faça várias questões sobre o mesmo tema. Você estudou lá, você acabou de estudar poder constituinte, aí faz o filtro lá e resolve 100 questões sobre poder constituinte. Aí você vai conseguir identificar o modo como aquele assunto é cobrado na prova objetiva, você vai identificar que existe um espectro ali da matéria que é o que efetivamente é cobrado e uma outra parte que não é cobrada. É possível fazer essa previsão, as bancas se repetem, os artigos que são cobrados se repetem, e aí com isso você consegue melhorar bastante o seu desempenho nas provas objetivas, né? Então acho que o que falta e a dica que eu dou é resolva muitas questões. Só um parênteses, no primeiro podcast a gente falou exatamente isso, então para mostrar que não tem a professora Amanda não está me deixando mentir sozinha. E não foi combinado. Pois não foi combinado. Mas realmente, eu e as meninas, nós estamos começando nossos estudos para a OAB, né, porque está logo ali, e o que a gente faz a questão, é resolver questão. E não são questões tipo assim, questões, são questões, todos os dias são questões. Você vai olhar a questão, você vai pegar a questão. Nós compramos um livro com 5.000 questões, tá? Não, eu não quero ver, nossa. Aí nós vamos pegar as questões e todo dia a gente faz. É importante também praticar a
compreensão do enunciado. Principalmente a FGV, trabalhando com a OAB, né? A FGV ela traz enunciados muito extensos, muitas às vezes truncados. Sim. Então, se você não treina, lê o enunciado, você não vai conseguir extrair o que o enunciado quer de você. Eu acho que os enunciados da FGV, eles são muito complexos. Eu acredito, assim, dependendo das questões, eu acho que as que eu mais tive problemas foram os de constitucional, porque eles são muito complexos. Quanto mais você treina, é o melhor. Eu ia perguntar, eu vou perguntar, algum conselho para os alunos que vão prestar tanto ordem quanto concurso, enfim. Qual conselho que você acabou de responder? Acabou de responder, eu ia perguntar, não tem nada. Acho que ele respondeu duas em assim, uma. O primeiro conselho, se você preza pela sua saúde mental, é não faça. E continua sendo motivacional. Professora, se existisse direito motivacional, o Felipe ele é o último. Não, mas é bom, entendeu? É bom. Assim, tem que estar sem jeito, né? A mistura de ruim com bom. Agora, se eu só fazer um parênteses aqui sobre as questões da FGV. A FGV ela tem uma tendência de ser muito cruel mesmo nas provas. Mas eu vejo atualmente, e olhando para o exame de ordem, eu também dou aula para a OAB e eu estudo muitos enunciados da FGV. Se você compara, pega uma prova da FGV de 10 anos atrás, 5 anos atrás até, e olha e compara o modo como ela pergunta hoje, eu acho que houve uma melhora significativa na FGV. No seguinte aspecto, a FGV cada vez menos vem cobrando aquela pergunta direta e objetiva que exige decoreba. Qual que é o prazo depois da apelação? Isso não existe mais. O que a FGV tem tentado fazer na prova objetiva é trazer casos concretos. E eu acho isso muito bom. Porque ela coloca, às vezes, o enunciado até extenso, por isso que você tem que treinar, mas você consegue ver uma aplicação prática daquilo que você está estudando. E isso eu acho muito bom. As questões da FGV, elas têm melhorado nesse sentido. Não estou dizendo que numa prova de 80 questões não vai ter ali algumas questões que são sacanagem, que eles trocam uma palavrinha, alguma coisa assim. Isso aí é sacanagem. Isso aí não deveria ser cobrado, né? Essas pegadinhas, isso eu não concordo. Agora, quando a FGV traz uma questão que te coloca numa situação prática, né, você na condição de advogado para resolver aquele problema, eu acho que essas questões elas são boas. O ruim da FGV no exame de ordem, talvez, e aí não é um problema da FGV, na verdade, é o modo como a prova é regulamentada, é que ela exige que você tenha conhecimento de todas as áreas do direito. Isso eu discordo, eu acho que não deveria ser assim. Acho que deveria ter uma seleção de disciplinas base, mínimas, né? Por exemplo, constitucional deveria ser cobrado em todas, porque é a matéria mais importante, né? Algumas matérias assim, propedêuticas, né? Mais ou menos como fazer a revalida da medicina, que escolhe 5 áreas da medicina para fazer, e a revalidação fica entre 5 maiores áreas. E aí você responde questões sobre a área que você quer falar. Sim, exatamente. Como é na segunda fase já, eu acho isso mais adequado. Aí, às vezes o cara é fera em direito penal, sabe tudo de direito penal, desenrola ali aspectos de penal, mas ele não sabe nada de direito de trabalho. Ele não sabe nada de direito empresarial. É uma negação, aí ele tem uma dificuldade muito grande de passar na primeira fase da OAB, mesmo que às vezes na segunda você vê os caras tirando uma tona na segunda fase da OAB, exatamente porque ele está fazendo aquilo que ele sabe, para aquilo que ele estudou, é aquilo que ele quer fazer. Ele gosta. E Felipe, no final das contas, foi o que você falou há um tempo também, a respeito da leitura. Porque as questões enunciadas são muito extensos realmente, mas demanda muita interpretação. E a gente vê que na prática muita gente tem dificuldade de interpretar, não sabe. Então você leia, mas eu não gosto de ler determinado tipo de literatura, vai ler Harry Potter. Mas leia, porque você vai se acostumando, aí você começa a ler cada vez mais, você vai aprendendo a interpretar. Voltando aqui para a pergunta anterior, esse é um desafio também de hoje. E não é só do aluno. Eu vejo que eu comecei a ter essa dificuldade também. Eu acho que pelo meio que a gente está inserido hoje, né? O celular, aí você abre o celular, você abre o computador, sei lá, o tablet, e aí você entra nas redes sociais, é tudo assim, né? Você vai passando ali, os vídeos de 30 segundos só. Eu acho que houve uma mudança até do modo como você presta atenção nas coisas. Então eu vejo que
hoje é muito mais difícil para, principalmente as pessoas mais jovens, se concentrar numa leitura, se concentrar em ler um livro. Às vezes ele até quer ler, mas ele não consegue ficar 30 minutos lendo um livro, ele não consegue prestar atenção. E não é demérito dessa pessoa, né? É uma dificuldade do momento que a gente está vivendo como sociedade diante dessas novas tecnologias, né? Isso é muito difícil. E aí vai se refletir na prova, posteriormente, né? O aluno, como ele não tem o hábito de ler, não consegue se concentrar, ele pega um enunciado da FGV, uma questão que ocupa uma página inteira. Nossa. A prova, acho que foi a penúltima prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, eu tenho uma questão da FGV que foi objetiva, foi uma página inteira. Uma página, uma questão em uma página. O enunciado gigantesco, as assertivas gigantescas. Então, às vezes, não é nem falta de conteúdo, mas o aluno não consegue prestar atenção, se concentrar para entender o que está escrito no enunciado. Esse também é um desafio que nós temos hoje com relação à leitura. Se a gente fizer uma pergunta aqui para vocês 4, por exemplo, se vocês assistirem vídeo no YouTube, qual a velocidade? Eu, por exemplo, 2. Eu também. Aí hoje em dia, por exemplo, aí você vai ver uma série na Netflix, tem 2. Me angustia ver alguém falando no YouTube com uma voz normal. Eu não queria acelerar, não fala mais nada. No WhatsApp, então, a pessoa manda um áudio, é 2. É 2. É só 2. Eu estranho minha voz quando eu ouço em uma vez, né? Na verdade. Olha, filme, eu fui no cinema recentemente, o pessoal no meio do filme assim, pega o celular. Deixando o celular, não consegue prestar atenção no filme. Não consegue. Já tomou, né? A tela já realmente tomou. Tem um livro que chama Sociedade do Cansaço. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi falar. Ele é excelente. Não li, mas eu... ele é fininho, ele é pequenininho, super recomendo ele. E ele fala muito sobre isso, sobre a atual geração, sobre as doenças atuais. E fala muito sobre isso. Outra coisa, a leitura, mas eu vou falar porque eu sou um pouco mais velha. Eu comecei com o computador há muito tempo, quando ele começou a ir para casa. Hoje eu sinto dificuldade da escrita. A prática, quando a gente começou a prática agora, eu tenho dificuldade de fazer um movimento de escrever. Deixa eu dar outra dica então para o pessoal para estudar aí, ó, porque eu vejo isso nos meus alunos também, eles não escrevem também mais não, eles digitam, né? O pessoal compra com tablet, às vezes até com celular. Às vezes eles me enganam, né? Eles falam, pessoal, eu tô anotando aqui. Tava fazendo outra coisa, mas enfim. Mas realmente tem gente que anota no celular. E pessoal, eu comecei hoje, aí a dica vai mais pro pessoal do direito mesmo, né? Ele vai fazer uma prova para carreiras jurídicas ali, no geral. Você vai ter que escrever, né? A prova é manuscrita. Você tem que fazer uma peça processual manuscrita. Você vai ter que fazer uma sentença manuscrita. Você vai ter que fazer um parecer manuscrito. Então, aqui a gente ainda, a nossa prova agora é objetiva, né? Então, pode voltar a treinar a escrita, porque senão terrível. O examinador não vai ser tão bonzinho como o seu professor vai tentar se esforçar para ver sua leitura. É importante porque tá de psicógrafa e tá dando que fazer, tendo que resolver antes da ordem. Porque senão não vai sair nada daqui, que tá complicado. A Juliana falou que eu tenho que resolver isso antes. A Juliana já falou, a Juliana, nossa coordenadora, um beijo. O Cláudio já assistiu também, já. Aí vai fazer a prova lá e abrevia tudo, né? Faça caligrafia. Não sei se é da época de vocês, não sei, né? Enfim, caderno de caligrafia. Pega e vai ter que fazer. É a única coisa que vai sobrar. Tem problema com letra? Eu não escrevo letra cursiva. Eu só escrevo separado. Oh, Jesus! Eu escrevo. Eu tenho escrita, mas eu só escrevo assim. Eu tenho essa problemática. Eu vou ter que passar treinamento. Tem que escrever de forma entendível. Ó, vamos lá. Vamos pular para o próximo tópico, porque senão o nosso tempo fica escasso. Agora a gente vai entrar um pouquinho nas atualidades, né? E de forma rápida, objetiva e o mais claro que você puder. Professor, pergunta de milhões. O que é a Constituição e por que ela é tão importante para nós enquanto sociedade? Boas perguntas. Bom, vou dar uma resposta um pouco mais técnica e depois eu tento traduzir para vocês.
A Constituição, conceitualmente, a Constituição ela é um conjunto de normas que organizam o Estado. Um conceito aqui um pouco maior, né? É um conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Então, basicamente, é o documento jurídico que vai criar o nosso ordenamento jurídico. Por isso que é o nosso documento mais importante, né? E após a Revolução Francesa, a ideia que se instaurou na comunidade de todos os povos é que um Estado, para existir, e um governo só seria legítimo se ele estivesse organizado e autorizado por uma Constituição, né? Daí surgem as primeiras constituições escritas ali já no século XVIII e século XIX. Os estados modernos, né, são marcados pelas constituições escritas. Então, basicamente, o documento que organiza a nossa vida em sociedade é a Constituição. E é nela também, além de ser esse conjunto de normas que organizam o Estado, né, que organizam política e administrativamente toda a nossa estrutura como sociedade, é nela que se encontram os direitos fundamentais, né? Conceitualmente também, a Constituição ela é considerada como uma carta de direitos. Os primeiros documentos considerados constitucionais, né, os documentos jurídicos constitucionais, são documentos que positivaram direitos fundamentais, né? Eu até costumo ouvir às vezes, né, de aluno que fala: a Constituição tem direito demais, né? A Constituição brasileira tem muitos direitos, né? Mas o conceito de Constituição é uma carta de direitos, né? Então, assim, seria estranho se ela não tivesse. Na própria Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi elaborada ali durante o ano da Revolução Francesa, o artigo 16 ele diz que um Estado que não positive direitos fundamentais e não preveja a separação de poderes é um Estado que não tem Constituição. Olha, interessante. Então, só existe Constituição se houver previsão de direitos fundamentais. E aí, talvez para a nossa vida no dia a dia como cidadão, ela ganha essa relevância, essa importância, porque é nela que estão os nossos direitos fundamentais. Direito à vida, direito à liberdade, direito à saúde, direito à educação, enfim, e todas as direitos de liberdade, direitos sociais, direitos econômicos, direitos políticos, estão todos nesse documento jurídico chamado Constituição da República Federativa do Brasil. O próximo tópico é: cite o preâmbulo da República. E ele cita, tá? Nós, representando reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Vamos lá. Recentemente... Brincadeira nada, você sabe, tá? Olhando para você quiser. Não. República Federativa do Brasil, formada pelo... Não, tá bom. Senão o pessoal vai sair do vídeo. Recentemente, nos meios, né, midiáticos, os destaques estão sendo as discussões constitucionais, né? A gente está vendo aí muito... Sempre, mas agora eu acredito que tornou ali uma bolha, estourou a bolha, digamos assim. Principalmente no meio político. E cabe aqui, né, nesse meio informativo que a gente está criando, tentar explicar um pouco mais sobre esses temas. E o que é, na prática, uma emenda constitucional? Boa essa pergunta. Bom, a Constituição, quando ela foi criada, né, quando ela foi pensada, trabalhando com a Constituição brasileira, né, ela é fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte que elaborou as normas constitucionais em um determinado momento, né, da nossa história institucional. E a nossa Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988, às 16 horas de uma quarta-feira. E veio que o texto constitucional, então, ele reflete aquele momento que nós estávamos vivendo. Uma Constituição imutável, que não permitisse alteração do seu texto, ela seria uma Constituição fadada ao fracasso, né? E se tornaria obsoleta num curto espaço de tempo. Então, a própria Constituição, o próprio Constituinte, né, a Assembleia Nacional Constituinte, ela inseriu no texto da Constituição um mecanismo para se alterar a própria Constituição. O instrumento pelo qual se altera a Constituição são as emendas constitucionais. Então, a gente poderia conceituar a emenda constitucional
como o ato normativo, como instrumento utilizado pelo Congresso Nacional para se alterar o próprio texto da Constituição. E aí esse procedimento está previsto lá no artigo 60 do nosso texto constitucional. Para se alterar a Constituição, é necessária a aprovação de uma emenda constitucional. E o que já pula para a próxima pergunta, que é como funciona, né, esse processo, quem pode propor, quais etapas elas precisam ser seguidas até a sua aprovação. Bom, vamos lá. Basicamente, essa pergunta ela está respondida no artigo 60, como eu mencionei. O artigo 60 da Constituição é um pouco extenso, ele tem vários parágrafos, né, e lá, basicamente, tem todo o procedimento que precisa ser seguido. Quanto à iniciativa, nós temos 3 incisos no artigo 60 que permitem, né, que autorizam a propositura de uma alteração da Constituição, que a gente vai chamar de PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Quem pode apresentar é o Presidente da República, ele pode apresentar uma PEC perante a Câmara dos Deputados, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Então, um deputado sozinho, um senador sozinho não poderia apresentar uma proposta de emenda constitucional, é necessário reunir ali, pelo menos 1/3 de deputados e 1/3 de senadores. Hoje, com o número que nós temos, né, de deputados federais, 513, seriam necessárias 171 assinaturas. E no Senado nós temos 81 senadores, seria preciso 27 assinaturas para a apresentação de uma proposta de emenda constitucional. E o inciso 3º do artigo 60, ele autoriza que mais da metade das assembleias legislativas também apresentem uma proposta de emenda constitucional. As assembleias legislativas são os órgãos do Poder Legislativo no âmbito dos estados, né? Então, os estados podem se juntar e apresentar também uma proposta de emenda constitucional, desde que haja aí mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. E aí os demais parágrafos do artigo 60, eles vão trazer ali como que funciona o trâmite, né? O trâmite é um pouco rigoroso se você comparar com o processo de edição das leis ordinárias, das leis complementares, né? Então é necessário 4 turnos de deliberação, né, de discussão, 2 na Câmara e 2 no Senado. Não basta maioria para aprovar a proposta de emenda constitucional, nem maioria simples, nem maioria absoluta, é necessário 3/5 dos votos, né, dos respectivos membros em cada turno de votação. Então é uma quórum bastante apertado, né? E tem outras limitações também aqui ao poder de reforma, que eu acho que se eu falar aqui a gente vai se estender demais, né? Como, por exemplo, tem uma limitação quanto à promulgação, né? Quanto a algumas circunstâncias, né? A Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal do Estado de Defesa, do Estado de Sítio, mas isso aí a gente pode conversar uma outra hora. Acho que o básico assim, do procedimento é esse aqui que eu falei. A gente trouxe também esse tópico justamente por isso. A gente sabe que ele é complexo, é realmente muito difícil entender pra gente. Eu acredito que eu posso falar pelas meninas também, quando a gente tem um primeiro contato também é complicado por ter, né, todas essas vertentes, todas essas etapas, e eu acredito que para as pessoas que não são do curso do Direito também seja uma coisa realmente muito mais complexa de se entender, mas a gente quis trazer realmente para poder mostrar a complexidade do que está acontecendo hoje. Né? Para mostrar que é muito maior do que você sentar e começar a dar pitacos sobre algo que é tão complexo. É basicamente o que o professor falou. A gente tem que saber e entender que é muito mais complexo do que isso. Eu acredito que a gente pode até ousar dizer que é justamente para não ser fácil. Exato. Né? Como é que diz? Procedimento de alteração? Essa alteração, exatamente. A intenção do legislador era realmente se dificultar a alteração da Constituição, até para que a Constituição tenha uma superioridade hierárquica com relação aos demais atos normativos, né? E, de certa forma, preservar o texto constitucional para que ele não seja tão alterado assim, né? Me lembrei agora de uma curiosidade que a gente poderia trazer aqui sobre essa PEC que ficou tão famosa, né? Eu nem vou citar o apelido dela aqui para evitar problemas políticos, né? E ela não chegou a passar pelo plenário do Senado, por exemplo. Aí é uma questão interessante que eu não falei antes, que a gente pode trazer aqui por curiosidade, né? Que às vezes alguém poderia questionar isso diante da ampla divulgação da mídia com relação a essa última PEC que foi arquivada, né? Antes de a proposta de emenda constitucional passar pela votação do plenário, ela passa por algumas comissões. Na verdade, qualquer projeto de lei, qualquer proposta normativa,
ela antes de ser votada pelos deputados e senadores, ela passa por algumas comissões. Uma comissão, ela sempre vai atuar, que é a Comissão de Constituição e Justiça. O papel da Comissão de Constituição e Justiça é justamente verificar se aquela proposta ela é compatível com a Constituição. Então essa comissão ela dá um parecer sobre a viabilidade, né, desse ato normativo, dessa proposta. O que aconteceu agora com essa última PEC foi que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado não aprovou, não deu parecer favorável. Então ela já foi arquivada antes de ser deliberada em plenário. Não se alcançou os 3/5 porque ela nem foi votada, ela já foi arquivada pelo parecer da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Isso acontece com qualquer proposta normativa, qualquer projeto de lei. Se não tiver parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, ele nem é colocado em plenário para ser votado. É tipo um filtro que é feito, é uma das espécies de controle de constitucionalidade que a gente tem antes do nascimento ali da norma, né, vamos dizer assim. É como se entrasse em conflito, né? Exatamente. Principalmente porque, em se tratando de proposta de emenda constitucional, além dessas limitações formais relacionadas ao procedimento, a Constituição ainda traz uma limitação de conteúdo. O Congresso ele não pode alterar qualquer coisa que ele quiser na Constituição, porque existe o que a gente chama de cláusula pétrea, né, que está no artigo 60, parágrafo 4º. Aí lá no parágrafo 4º, a Constituição vai dizer que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir algumas matérias, né? Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias individuais. Então, a depender do modo como o conteúdo da PEC é formalizado, ele pode eventualmente violar alguma cláusula pétrea e a CCJ, por exemplo, dá um parecer dizendo que ela não seria viável por ser incompatível com o próprio texto constitucional, com as próprias limitações a essa reforma da Constituição. Eu sei que a gente está, mas eu posso só fazer uma pergunta? Com essas respostas, a gente chega a uma conclusão de que muitas das vezes as pessoas não sabem o quão difícil é fazer alterações na Constituição. Também tem procedimentos para elaboração de leis e muitas das vezes as pessoas falam assim, porque foi fulano, porque foi Beltrano, mas na verdade não foi fulano ou Beltrano, é todo um conjunto por trás. Sim. E aí pensando no fora do direito, fora os estudantes do direito, como que você acha que seria interessante fazer enfim, utilizar de repente a mídia para que as pessoas comecem a ter conhecimentos, até mesmo para poder saber votar, para saber qual a importância do voto e parar com isso já, porque foi Beltrano que... Não é assim, tem todo um conjunto por trás, porque eu acho que as pessoas não têm isso na prática muitas das vezes. Eu vou ser sincero, eu não tenho muita ideia do que pode ser feito não, na verdade eu não consigo pensar em nada, e nesse ponto eu sou um pessimista. Só pela seguinte razão, em outros 357, mas especificamente estou destacando aqui também. Eu vou te explicar por quê. Eu acho que nós já temos, na verdade, um bom material e uma boa divulgação para que todos tenham acesso a isso. Aí eu vou citar o exemplo do site da Câmara do Senado. O site da Câmara do Senado, eles são muito bons. Assim, são muito bons. Vários bons mesmo. As mídias sociais também, né? O Senado tem Instagram, a Câmara tem Instagram, que eles divulgam as notícias, explicam as coisas. Então, eu vou citar um exemplo aqui que eu uso em sala de aula. Quando eu vou explicar o processo legislativo para os meus alunos, eu tenho, como eu disse, eu sou um jurássico, né? Então eu tenho dificuldade com tecnologias e eu por uma incapacidade técnica, eu não consigo fazer slides, né? Então o que eu faço? Na aula de processo legislativo, que geralmente quando eu explico, os alunos não entendem nada do que eu falo, ficam boiando, e às vezes eles gostam de ver, visualizar, gostam de esqueminha, né, desenhozinho, etc. Aí eu entro lá no site da Câmara, o site da Câmara tem lá, cara, o processo legislativo passo a passo, com um desenhozinho, sabe? Tem figurinha. Coisa que o Felipe não faria. Muito bom. Tem setinha, entendeu? Eu falo, tá vendo? Vocês não entenderam nada que eu tô falando? Então vai lá. Já está desenhado, não preciso nem desenhar para vocês. Tá no site da Câmara. É só entrar lá. Entendeu? Então o que eu quero dizer é essas informações e explicadas de forma acessível, elas já estão disponíveis.
Então qualquer pessoa pode entrar no site da Câmara e ter acesso a esse conhecimento. Mas aí eu não sei, né? Esse tipo de informação, por mais que a gente tenha acesso, as pessoas não acessam. Não é algo de interesse, né? Talvez, né? E não é uma crítica. Talvez assim, também porque não seja polêmico, né? Não é uma crítica moral também com relação à sociedade, né? A pessoa vê o que ela quiser, lê o que ela quiser, o que ela acha adequado, né? Mas o que eu quero dizer, assim, eu não sei como poderia melhorar isso para que as pessoas tivessem acesso, porque o acesso está ali, ao alcance de todos, né? Mas muitas vezes, por uma negligência da própria pessoa, talvez, isso não chega, né? Algumas pessoas dizem, tem que ensinar direito constitucional nas escolas, né? Tem projetos para isso, alguns professores defendem essa pauta. Eu fico assim, os alunos não aprendem nem as matérias que ele já tem lá na escola, entendeu? Aí você vai inserir mais uma lá, sei lá. Não estou dizendo que não deva, entendeu? Não é esse o ponto. Eu quero dizer que eu não sei se isso resolveria também. As crianças muitas vezes estudam várias coisas, eu estudei várias coisas na escola, eu não sei de nada, entendeu? Eu estudei constitucional depois, mas se me perguntar aqui a fórmula de Bhaskara, eu não sei mais também. Enfim, então não sei também qual seria a solução, fica aqui a minha reflexão, mas se você está ouvindo a gente, entra no site da Câmara, tá? O site da Câmara é muito bom. O site da Câmara é até melhor que o do Senado. E hoje também os tribunais superiores têm uma acessibilidade muito bacana. Principalmente o STJ. Cara, o STJ, ele organiza os informativos pelo tema, eles explicam, entendeu? O STF agora, ele está soltando uns informativos, tipo uns boletins assim, com as decisões principais, que eles explicam. Tipo, não é só a ementa conjugada, porque aí, às vezes a gente vai ler o informativo, é aquela parada chata pra caramba, né? Você lê, não entende nada se não tiver conhecimento. O STF está soltando uns informativos que qualquer pessoa alfabetizada, tem um olhando os analfabetos funcionários, né? Mas enfim. Mas qualquer pessoa que saiba minimamente ler português, ela vai ler ali o informativo e ela vai entender o que o STF decidiu. Eles explicam a tese, eles trazem. Eu vi recentemente, eu li até a tese que o Supremo fixou sobre a questão das testemunhas de Jeová e transfusão de sangue, né? E a tese ela ficou redigida assim, de uma forma que uma pessoa leiga talvez teria dificuldade de entender. Mas aí o boletim do STF, cara, explica passo a passo. Eu fiquei, nossa, muito bom isso aqui, cara, muito bom. Mas enfim, tá aí então, aproveitem. Eu acho que eu vou pular, eu vou deixar você seguir, porque a gente vai ficar muito em cima. Então, agora a gente vai passar para como se fosse para todos os cursos. Por que a Constituição ela deve ser compreendida por todos, independente da sua formação acadêmica? Peraí, só uma ressalva aqui, né? O pessoal que não é do direito, você pode assistir o começo também, né? Não precisa assistir só agora, não. Não é só agora que é para todos os cursos, não. O resto também é. Claro, com certeza, né? Provavelmente você não vai conseguir suportar me ouvir falando por tantos minutos assim. Mas você pode ouvir desde o começo que tá tudo certo também. De certa forma, eu acho que esse questionamento já foi até respondido, né? Eu acho que ter conhecimento da Constituição, ter acesso, por exemplo, à descrição ali dos direitos fundamentais, e aí não só dos direitos fundamentais, mas das garantias também, né? Porque a nossa Constituição traz diversos instrumentos, diversas ferramentas para que você proteja os seus direitos fundamentais, né? Eu acho que ela é um conhecimento essencial para que você exerça plenamente a sua cidadania, para que você exerça plenamente a sua função dentro da sociedade, no sentido de ser titular de direitos, exercer esses direitos, mas também, ao mesmo tempo, ser devedora e titulares também de deveres fundamentais, porque, afinal de contas, nós vivemos em sociedade, e a Constituição é o nosso acordo, né? O nosso contrato social, vamos dizer assim, né? No plano teórico, assim, abstrato, a gente pode dizer que a Constituição foi o nosso acordo de convivência civilizacional, né? Então eu acho que nesse sentido é importantíssimo que a gente tenha conhecimento do que é a Constituição e do seu conteúdo também.
Existe algum direito fundamental que você considera hoje que os jovens negligenciam ou não conhecem tão bem? É o direito fundamental de assistir a aula do professor Felipe. Não tá. Não tá. Agora, né? Agora tá bom. Está na versão aí atualizada, tá? A Ué, versão comentada do professor Como Felipe. que foi essa emenda? Quem que aprovou? Só pra saber. Foi aprovado por unanimidade, nos 4 turnos de votação, né? Nossa! A Brincadeira. Constituição. Então, peraí, deixa eu só terminar de responder. Achei que era só. Você quer as saídas. Eu acho que o que é mais negligenciado, na verdade, não são os direitos, mas são as garantias, que são os instrumentos utilizados para perseguir esses direitos, né? Então, eu acho que falta o conhecimento, sim, de você poder utilizar um mandado de injunção, um habeas corpus, um mandado de segurança, do cidadão saber que ele tem o direito de petição, inclusive de se dirigir aos órgãos públicos, até sem advogado, para poder denunciar um abuso de direito, né? Uma ilegalidade que foi cometida. Saber que você, na condição de cidadão, você pode até mesmo ajuizar uma ação para tutelar o patrimônio público, a moralidade administrativa, né, que é a ação popular. Então, talvez haja um desconhecimento dessas garantias, desses mecanismos, inclusive mecanismos de participação direta da população que a gente não reivindica, né? Às vezes a gente esquece que na nossa Constituição, e eu vejo muita gente falando mal, né, fala mal do Congresso, fala mal dos parlamentares, não se sente representado, e tá tudo bem você não se sentir assim, né? Mas nós, como sociedade, nós não reivindicamos, por exemplo, a utilização dos mecanismos de participação direta. Por exemplo, plebiscito e referendo. Por que a gente não faz mais plebiscito e referendo? Por que a gente não é consultado? A gente deveria reivindicar esses mecanismos de participação popular. Hoje é tão fácil, né? Às vezes a gente participar, o Senado mesmo, às vezes eles fazem algumas pesquisas que a gente responde pelo aplicativo, pelo site lá do Senado. Também tem, né? Colocaram até a história da carteira de motorista. Sim, exatamente. sim. Então acho que falta também essa participação mais ativa que a gente deveria reivindicar a partir dos instrumentos que já estão à nossa disposição. Não é algo para ser criado, não é uma alteração da Constituição, não. Está tudo aí já para a gente utilizar, a gente só não sabe, não tem conhecimento ou não se utiliza dele. Beleza. E olha só, a Constituição, em uma frase para os estudantes de todos os cursos. Uma frase? Eu já conceituei aqui. Sem conceituar, assim, um simples frase. Então pode ser 2 frases? Não. Pode ser uma grande, então. Bom, tem uma frase que eu gosto de falar, eu já falei para os meus alunos também, a Constituição ela é um remédio contra maiorias. Eu acho que é uma boa frase para designar o que é exatamente a Constituição. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso, né? Exatamente pelo fato da Constituição estabelecer os nossos direitos fundamentais, e a gente tem que entender que o nosso Estado ele é um Estado constitucional de direito, um Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito ele não é aquele cujas decisões elas são feitas pela maioria simplesmente. Um Estado democrático ele é aquele que, além de se garantir, por exemplo, a representatividade da maioria, ela também assegura o direito das minorias. Para dar um exemplo aqui extremo, nós não poderíamos voltar à escravidão só porque a maioria deseja. Compreende o que eu quero dizer? Então não é porque a maioria deseja algo, significa dizer que a Constituição vai autorizar. Por isso também que a Suprema Corte, num Estado como o Brasil, e o órgão que exerce esse papel de corte constitucional é o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes ele dá decisões contra a maioria. As pessoas muitas vezes vão criticar o STF exatamente porque não é isso que elas querem. Mas muitas vezes o STF vai fazer isso para guardar a Constituição, exatamente. Pense numa lei que é inconstitucional. Por mais que tenha sido aprovado pela maioria do parlamento, que é representante do povo, se ela for inconstitucional, ela é uma lei nula e o STF vai declarar a inconstitucionalidade e vai retirar ela do ordenamento jurídico. Isso significa dizer que a Constituição ela é um remédio contra as maiorias. A Constituição é um remédio contra mim mesmo. A Constituição é utilizada contra mim. E eu me submeto a esse pacto civilizacional, né? Eu acho esse conceito interessante. E para utilizar também uma expressão aqui do professor Lenny Streck, não brinco comigo,
O professor Enner, ele fala que a Constituição é o estatuto jurídico do político. Eu gosto muito dessa expressão também, que designa bem o que é a Constituição. Todas as decisões políticas fundamentais da nossa sociedade, elas estão na Constituição. E é como se a Constituição pegasse aquelas escolhas políticas e colocasse elas no campo do jurídico, né, da norma jurídica. Então a Constituição ela é isso. Todas as decisões políticas fundamentais da nossa sociedade, elas estão na Constituição como norma jurídica. Então a Constituição ela é o estatuto jurídico do político. Fica aqui essas duas frases aí que designam a Constituição. Professor, eu tenho... Desculpa, Aninha, interromper. Eu tenho a última pergunta, talvez a mais importante. Peraí, qual que é o tempo aí do podcast? Não, a gente já tem uma sobrinha. Não, mas aí eu separei aqui 3 horas e 47 minutos. Meu Deus. Então, vamos lá, vai lá. A última pergunta, talvez a mais importante, tá? Civil ou penal? Ah, Felipe! Professor, não vale falar constitucional. Vamos aqui, o negócio é sério. O negócio é sério, É sério, não. mas Não, mas você tá... não, professor, Nós estamos abertos A pergunta está equivocada. Professor, sem Não, a medo, pergunta vamos está aqui. errada. Não, isso não... É a mesma coisa que você fala assim, Felipe Sornelas. você Direito civil ou penal? direito é a penal? mesma coisa que você colocar na minha frente assim, um prato de espinafre e colocar o outro assim de couve e falar, qual você prefere? Eu não quero comer nenhum dos dois. Conceituou aqui pra gente. Não, nenhum dos dois. Professor, nenhum dos dois? Constitucional tá pros dois. Tudo bem. Professor, eu não tenho palavras, nós não temos palavras para te agradecer por estar aqui com a gente, por nos doar do seu tempo precioso e ilustríssimo mestre que o senhor é. Muito obrigada, professor, muito obrigada por trazer o seu conhecimento pra gente. A gente ficou muito, muito, muito feliz de você estar aqui. É isso mesmo. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição aí sempre que precisar, né? Vocês são alunas aí muito queridas e eu fiquei muito orgulhoso do projeto que vocês criaram aqui, né? Espero que dê tudo certo, né? Por mais que o mundo já esteja saturado de podcast, né? Obrigada, Ninguém aguenta mais um novo podcast. Se vocês têm uma ideia de criar um podcast, pelo amor de Deus, não crie um podcast. Mas eu tô... Ele é muito otimista. O Entre Códigos aqui é o único podcast que surgiu na atualidade que eu estou torcendo para que dê certo. Graças a Felipe. Isso tudo pra não responder. Civil ou penal. É verdade. Não? Sem resposta? Não me comprometer. professor. Então tá bom. Felipe, assim... Eu só vou dizer assim, olha só. Nenhum dos dois. Mas é óbvio que existe um que é muito pior. É o lado das trevas? Deixa aí do Tá, e aí vai ficar assim, Deixa aí lá. Nada contra você não, tá, Cleber? Eu gosto muito de você. Então tiramos dele que civil, um ponto pro time da Amanda. é menos pior Ela tá muito do que o penal. Não, veja só. É porque um tá negativo. Então o civil só tá sem ponto nenhum. Tá zerado, entendeu? Ô Felipe, assim, de verdade, queria também agradecer. Eu falo de coração, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, que eu tive a honra de conhecer. E até dentre, né, mesmo dos que eu não conheço, você é fenomenal, cara. Ela vai me fazer chorar. Não! Ela perguntou se eu já chorei na minha vida. Eu falei, nunca chorei na minha vida. Não, mas de Brincadeira, eu verdade. só choro no chuveiro. Mas assim, de verdade, obrigada pelo prazer que nós tivemos aqui. Foi um bate-papo muito proveitoso. Queria, né, poder continuar, mas as meninas têm aula, eu também tenho. E olha, parabéns, que Deus continue abençoando, porque Valeu. de verdade. Quero convidar vocês a assistirem os próximos episódios, criando aqui algo de especulação. Quem virá no próximo episódio? Do que falaremos? E seguir nas redes sociais também. Siga nossas redes sociais, a gente vai postar mais Já tem coisas. Agora, quem não assistir esse episódio e os próximos não será aprovado no exame de ordem. Justo. E aí, eu acho que até eu irei assistir, porque o meu tá chegando aí. É isso, gente. Beijo. Tchau. Tchau, gente.